Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou o Gideone e de fato começando aqui a nossa matéria, a nossa disciplina de seleção de materiais. Então, a aula 01, né, sendo definições de propriedades. A gente vai tratar de alguns conceitos que são interessantes, são importantes para que vocês marquem, gravem e até mesmo para quando forem avaliados, se forem cobrados. Bom, tem esse material aqui para que vocês lembrem de mim no momento de uma avaliação da disciplina ou até mesmo da apresentação, né, pela qual cada uma compõe 50% da nota, né? Então, bom, vamos lá. E não se esqueçam que isso aqui é um material de aluno, então pode conter erros. Eu peço que vocês corram atrás nos livros, nos materiais de referência, para que vocês tenham a certeza de cada informação. E se vocês tiverem dúvida, podem me contatar, perguntem que eu estou à disposição, ok? Então, começar um dos conceitos que a matéria muitas vezes vai falar, ou melhor, o professor muitas vezes vai tratar, é sobre o módulo de elasticidade. Então, quer dizer, a rigidez, quanto à rigidez, a propriedade da rigidez que o material ele possui. E como que é medido esse módulo de elasticidade, que no caso é em gigapascal, ok? Então, deixem bem guardada essa informação, porque futuramente pode ser cobrado alguma definição, o que que é o modo de elasticidade, e, bom, por esse material acredito que vocês não vão esquecer, né? Então, quando você tem um baixo módulo de elasticidade, você se refere a materiais mais flexíveis, ok? E quando você tem um alto módulo de elasticidade, você está se referindo a materiais mais rígidos, ok? O módulo de Young, também falando, é uma inclinação que existe na curva. Então você vê esse sigma, ah, você tem aqui esse gráfico, né, XY, ou melhor, sigma, sigma no eixo Y e epsilon no eixo X, ok? Ah, então, no eixo Y, ou no sigma, seria a curva, a inclinação da curva que é feita ali para cada material, e a deformação, quanto mais a deformação acontece, vai depender do material, em X, ok? E então, essa deformação, esse comportamento de cada material, ele é visto de forma linear, indicando a rigidez alta ou baixa, dependendo daquilo que você está analisando, né? Então, como vocês podem ver, o aço, né? Ele tem um alto nível dessa curva dele, de tensão aplicada, e a deformação baixa, ok? E, bom, o elastômero já é o contrário, né? O elastômero ele tem um alto nível de deformação, com pouca tensão fornecida ali, né? Tensão aplicada sobre ele. A gente tem outro caso do alumínio que também por aí vai, beleza? Então, guardem bastante e bem pesquisem sobre ah, melhor, assim, mais a fundo esses conceitos, porque pode ser que uma das questões da prova, ou até mesmo uma das perguntas do professor durante a apresentação de vocês, ele faça uma pergunta específica para um de vocês ou para o grupo ao todo, no geral, beleza? Bom, continuando então, a gente tem sobre dureza e ductilidade. O que são cada uma dessas coisas? Bom, então, para essa parte da dureza, e antes que eu esqueça, pessoal, só voltar aqui rapidinho, nesse gráfico. Então, o módulo de elasticidade ele é alto aqui e o módulo de elasticidade ele é baixo aqui, ok? Só para não esquecer esse detalhinho e, enfim, acabar causando alguma confusão na cabeça de vocês, né? Então, materiais mais rígidos, materiais mais flexíveis, principalmente esse aqui, beleza? Então, sobre a dureza, o que que a gente tem para falar? Dureza, basicamente, ela é uma resistência à deformação e geralmente plástica em uma região específica, uma região localizada ali, que está sendo aplicado algum teste, seja ele um teste ou principalmente um ensaio, né? Seja ele de Rockwell. ah, Bom, eu sempre me confundo com a pronúncia desses testes, ou melhor, desses ensaios, mas geralmente é Rockwell, é Vickers
e o outro que é o Brinell, o Brinell, ok? Então, para esse conceito, vocês têm que entender que quanto maior a dureza, a aplicação de força que você faz, mais resistente, mais resistente ocorre ao desgaste. Então, há perdas do material, ok? Esse teste pelo GIF aqui, ele mostra do Brinell, ou do Brinell, pela qual você tem uma aplicação de força na superfície, você vê que é deixada uma marca, e também ocorre uma perca do material ali, ok? Então, é só vocês lembrarem dessa parte da resistência, ok? Se vocês tiverem dúvida, a gente pode fazer uma aula específica para isso daqui, com mais detalhe, mas esse aqui é um conceito mais geral, se for cobrado na avaliação, ou enfim, coisas relacionadas. Agora, sobre a ductilidade, a gente tem que é uma quantidade máxima que ocorre a deformação, ou melhor, que o material ele possa deformar, mas suportando aquela carga, aquela força, né, máxima antes de se romper, ok? Então, basicamente é isso. E ela é bem importante, principalmente para processos, esse termo, esse conceito, principalmente quando a gente trata de comportamentos que ocorrem com formação plástica do material. Então, vocês veem aqui por essa imagem como o material ele está inicialmente essa barra. Bom, então inicialmente estando assim a barra, vocês vê que ao depender do tipo de material, vai ter um rompimento, né? Quando você tem uma força aplicando tanto acima e abaixo, uma tração, né? E consequentemente, uma deformação, um rompimento, né? Então, dependendo do material, ele já quebra no meio, né? Ele se rompe no meio, ele tem essa demora aqui, ó, né? Esses pequenos defeitos. é, Nesse caso B, né? São três casos, cada caso é um material. Nesse caso B. E aqui, um, um comportamento mais demorado, pela qual a atração está sendo realizada. Ó, cortou aqui, mas aí, enfim, a força de tração está sendo realizada tanto para cima quanto para baixo. Ah, vamos dizer, na seção transversal. Com isso, vocês vê o rompimento ocorrendo. Então, isso aqui é um caso pela qual a ductilidade ela é possível ser bem apresentada ou depender do material ali que a gente está analisando, ok? Continuando então, a gente tem a tenacidade, ok? Então, o que é a tenacidade? Ela, basicamente, é a quantidade que absorve uma energia total. Então, tanto elástica quanto plástica, por unidade do volume até atingir uma ruptura, que no caso seria uma fratura, seja de um material frágil, que é até aqui, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, tanto no material dúctil, que é mais prolongado a deformação e ocorre aqui, né? Tem um período maior, mais é, é mais prolongado, né? Essa parte da fratura ocorrer aqui, no material dúctil, e o material frágil, né? Isso considerando também a aplicação de tensão que você realiza no eixo Y, ou em sigma, né? E, e além disso, o material, ainda falando sobre o conceito o conceito da tenacidade, perdão, o material ele pode ser capaz de absorver essa quantidade elevada de energia, é, dito, então, assim, com um material tenaz, ok? Então, a gente tem, como eu já falei, esse material aqui, perdão, esse gráfico aqui, e essa outra imagem que mostra o comportamento de um material é, dúctil, perdão, e frágil, né? Então, como que se aplica força nas extremidades e como é demorado ou mais tenaz um material do que o outro, no sentido de aguentar mais forças, mais energias, né? Suportar mais quantidade de energia para não deformar, para não se romper, ok? Então, vocês conseguem ver por esses dois comportamentos aqui e pelo gráfico, ok? Bom, agora
falando especificamente melhor assim sobre resistência, a gente tem muito que se for falado assim durante uma avaliação, é, que é resistência. Você pode dizer das três formas, né? Ou melhor, é interessante falar as três formas, né? Tanto ao escoamento, quanto à atração, tanto o módulo de ruptura. Então, a resistência depende do tipo do material. Por quê? Porque ao depender do material, se você fala ao escoamento, então você faz uma aplicação de tensão alta, você vai produzir uma deformação plástica, uma deformação permanente. Deformação permanente, né? Então, sei lá, o aço, né? É uma deformação permanente se você chegar nessa etapa dele, de deformar plasticamente, ok? Se a gente fala de resistência, dependendo do material, então, quanto à atração, então a gente quer dizer que é o quê? Então, a atração é a máxima tensão que você aplica, o que é aplicado uma força, e pode ser observada em um daqueles testes, um daqueles ensaios, como eu falei anteriormente lá. Então, a partir de um ponto que é aplicado, né, ocorre o fenômeno de estricção. E o que seria, basicamente, uma diminuição localizada dessa área transversal do material, ok? Agora, para o módulo de ruptura, vocês podem citar como exemplo cerâmica e vidro, né, que ao você aplicar uma tensão máxima na superfície, você vê que, tipo, em uma viga flexionada, ocorre uma ruptura, né? Se for pegar uma viga ali, ah, então, tipo, são materiais mais frágeis, materiais mais fáceis de ocorrer uma ruptura e que também se encaixa nesse conceito do módulo de ruptura, ok? Então, é isso sobre esses três. Não esqueça que cerâmica e vidro, então, é um critério de resistência para o módulo de ruptura e, enfim, de forma mais frágil, né? Ainda mais se você aplicar uma tensão máxima ali que cada caso suporta, né, na superfície, e que faz ocorrer essa questão aqui da sua ruptura, né, ali conforme você vai observando, você vai vendo os testes, né. A gente também tem limite de fadiga, que no caso é a tensão que o material ele aguenta, ele não irá falhar por fadiga, né, depois de um número muito alto de carregamento de ciclos que você fornece ali. Quantas vezes você aplica ali essa, essa tensão, né? Ao depender do material que você está fazendo o ensaio, ok? Só para ficar mais claro essa parte, tá tendo várias pausas nesse vídeo para eu complementar da forma mais coerente possível para vocês entenderem cada conceito. Para esse limite de fadiga, então, para vocês entenderem, se vocês, por exemplo, esse é um negócio bem banal, né? Se vocês têm, tipo, um clipe, algo de papel assim, você dobra ele uma vez, não acontece nada. Aí você faz essa mesma repetição para um lado ou para o outro, né? Tipo, você dobra mais vezes, aí uma hora ele vai acabar partindo. Vai começando a ficar frágil conforme várias dobras que você vai realizando ali no material que você está fazendo o ensaio, ok? Então, é justamente isso que quer dizer esse conceito da fadiga, né? É a quebra por repetição, ok? Então, eu estou tentando fazer várias pausas ao longo desse vídeo, porque muitas vezes o material, o texto, ele está bem padrão, ele está bem, assim, não tão claro. Então, eu tento ir fornecendo algumas informações a mais que eu lembro, né? Considerando que eu já fiz a matéria já faz um tempo, e com alguns materiais de suporte acadêmico, né? Para não atrapalhar vocês no entendimento aí, beleza? Mas é isso. Bom, agora falando sobre energia, né? Ou melhor, resiliência mecânica, né? Que também engloba energia. Ah, é o quê? É a deformação, ou melhor, é a energia aplicada é, da deformação por unidade de volume que o material ele consegue absorver até o seu limite de escoamento, ok? Então seria a energia que o material ele pode absorver máximo ali,
sem sofrer uma deformação permanente, uma deformação plástica, né? Então vocês veem o quanto está sendo, o quanto está ocorrendo aqui nessa imagem, uma compressão e uma tração desse material, uma borracha, algo bem flexível, ok? Então, conforme você vai com o dedo ali, né? Você tem a energia sendo comprimida e depois meio que sendo liberada, né? Ah, pela tração, assim, né? Então, seria basicamente esse o conceito, assim, mais direto ao ponto sobre resiliência mecânica. Se algum desses conceitos não ficaram claros para vocês, eu posso deixar alguns materiais suportes que falem melhor, descrevem melhor direto ali, para vocês entenderem, ok? Ou falem comigo também, me procure que a gente vai sanando certinho cada dúvida, cada questão aí que vocês forem vendo e não está muito 100%, ok? Bom, pessoal, por essa aula 1 é isso. Acho que eu falei muito. Eu acho que eu fiz várias pausas, mas novamente, para que esse material ele consiga tanto dar um entendimento para vocês por meio dessa apresentação, quanto pelos vídeos que eu estou gravando, para ficar uma coisa complementando a outra, ok? Então, se vocês tiverem dicas para ir melhorando, para eu ir melhorando esse material e, enfim, as próximas aulas também, quero que vocês comentem comigo aí depois. É, não sei se esse vídeo eu vou deixar no YouTube, se eu vou deixar direto no Drive para vocês acessarem, mas venham até mim, procurem, me procurem para tirar as dúvidas e a gente vai resolvendo junto aí, o que vocês estiverem precisando de urgência, tá bom? É isso, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem me escutado até aqui. Qualquer coisa, estou à disposição aqui, beleza? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.